Você sabia que a Terra é nosso centro único de vida? Embora os cientistas tenham descoberto milhares de exoplanetas, nenhum deles possui a incrível capacidade de sustentar a vida como a Terra. Nosso planeta tem o equilíbrio perfeito de elementos essenciais para a vida, como água, ar respirável e uma faixa de temperatura ideal. Desde as altas árvores da floresta tropical amazônica até os vastos oceanos cheios de vida marinha diversificada, a Terra é uma biosfera vibrante repleta de ecossistemas. Esses ecossistemas não apenas fornecem habitat para inúmeras criaturas, mas também criam redes complexas que sustentam sua existência. Pesquisadores estão constantemente investigando se a vida pode existir em outros lugares, especialmente em luas como Europa ou em planetas como Marte, mas nenhum deles mostrou uma riqueza de vida como a nossa. A busca continua, mas até agora, a Terra permanece o único planeta conhecido com um ecossistema tão diverso e complexo. Não é incrível o quão especial é nosso lar? Você sabia que andar a cavalo embriagado é ilegal? No Colorado, existe uma lei surpreendente que visa a segurança tanto dos cavaleiros quanto dos seus cavalos. Andar a cavalo sob a influência de álcool pode parecer inofensivo, mas pode levar a situações perigosas. Assim como dirigir um carro, o álcool pode prejudicar o julgamento e o equilíbrio do cavaleiro, aumentando o risco de acidentes. Essa lei foi criada para evitar comportamentos imprudentes e promover a responsabilidade entre os cavaleiros. Pense nisso, um cavalo pode ser tão imprevisível quanto um carro quando o cavaleiro não controla a situação. É por isso que essa lei foi aprovada no Colorado, para garantir a segurança do cavaleiro e do animal. Então, da próxima vez que você aproveitar as lindas trilhas do Colorado, lembre-se de que é importante ficar sóbrio enquanto anda a cavalo. Isso não é apenas uma questão de seguir a lei, é cuidar da segurança de todos. Descubra os segredos do F-117 Nighthawk. Embora os caças F-117 Nighthawk tenham sido oficialmente aposentados em 2008, eles ainda estão vivos, repousando silenciosamente em Nevada. Armazenados em condições conhecidas como tipo 1000 ou armazenamento roxo, essas aeronaves estão em perfeito estado de funcionamento, prontas para decolar a qualquer momento. Essa preservação cuidadosa gerou discussões animadas entre entusiastas militares e analistas, levantando questões sobre possíveis planos do exército dos Equiseatari para reativar esse avião icônico. A característica do Nighthawk é sua tecnologia revolucionária de stealth, que permite evitar a detecção por radar. Essa capacidade, combinada com atualizações modernas, pode tornar o F-117 um ativo valioso para futuras operações militares. Com as crescentes tensões no mundo, veremos o retorno do Nighthawk aos nossos céus? Você já se perguntou por que a Starbucks mudou seu logo na Arábia Saudita? Para respeitar a cultura local, a Starbucks fez uma alteração interessante em seu famoso logo. Em vez da imagem da sereia que muitos conhecem, a versão saudita destaca apenas as ondas. Essa decisão reflete um profundo respeito pela sensibilidade cultural em uma região onde certas imagens podem ser vistas de forma diferente. A adaptação cultural é importante para marcas globais que buscam se conectar com as comunidades locais, e a Starbucks aceitou esse desafio de forma criativa. Ao remover a sereia, eles alinham sua imagem aos valores e costumes da sociedade saudita. Essa abordagem cuidadosa não só fortalece sua marca, mas também promove compreensão e aceitação em diferentes mercados. À medida que o negócio se expande globalmente, a forma como eles adaptam suas imagens pode dizer muito sobre seu compromisso em respeitar as tradições locais. Descubra como os pássaros aproveitam a pimenta sem se queimar. Os pássaros são criaturas realmente incríveis, especialmente quando se trata de pimenta. O segredo está na capsaicina, a substância que dá ardência às pimentas. Diferente dos mamíferos, os pássaros têm uma biologia especial que lhes permite comer essas sementes picantes sem sentir ardor. Essa característica única faz com que a ração com pimenta seja uma ótima maneira de afastar esquilos e outros mamíferos que não conseguem lidar com a picância. Então, quando você espalha essas sementes picantes no seu quintal, os pássaros se deliciam com elas, desfrutando do sabor, enquanto os mamíferos se mantêm afastados, pois seus sensíveis receptores de sabor rejeitam essa iguaria ardente. Essa separação natural beneficia tanto os pássaros, que ganham um lanche nutritivo, quanto os jardineiros, que protegem suas plantas de visitantes indesejados. Não é incrível como a natureza age de forma tão inteligente? Porque o ferro domina a composição do nosso planeta.
Os metais representam cerca de 75% de todos os elementos conhecidos na tabela periódica, mas o ferro se destaca como o campeão em peso. Este elemento incrível compõe 35% da Terra, a maior parte dele localizada profundamente no núcleo. A presença do ferro é importante não apenas pelo seu peso, ele desempenha um papel fundamental em muitos processos naturais. Por exemplo, o ferro é essencial para a formação do campo magnético da Terra, que nos protege da radiação solar prejudicial. Além disso, o ferro é necessário para a vida, pois é um componente importante da hemoglobina em nosso sangue, ajudando a transportar oxigênio por todo o corpo. Pensando bem, o ferro não é apenas um metal. É uma parte essencial do que torna nosso planeta único e sustenta a vida como a conhecemos. Então, da próxima vez que você ver ferro, lembre-se de que não é apenas um metal comum, mas um jogador poderoso na história da Terra. Flamenco, o coração da Espanha em dança e paixão. Flamenco não é apenas uma dança, é uma expressão vibrante da cultura e das emoções, profundamente enraizada na Andaluzia. Essa forma de arte energética que surgiu no século XVIII combina dança, canto e violão, mostrando as ricas tradições dos ciganos, árabes e judeus. As apresentações são cheias de movimentos de pernas dinâmicos, gestos de mãos complexos e música apaixonante, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público ao redor do mundo. Você pode ver dançarinos em vestidos coloridos, batendo palmas no ritmo e sentindo a música no coração, contando histórias através de seus movimentos. Com o passar do tempo, o flamenco evoluiu, mas manteve sua essência apaixonada, sendo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ao assistir a uma apresentação em um animado tablau ou participar de uma aula de flamenco, você sentirá que essa dança conecta não apenas corpo e alma, mas também pessoas de diferentes origens. Você já sentiu o ritmo do flamenco? E isso pode te surpreender. Romanos bebiam vinho envenenado com confiança. Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que misturar vinho com mel e várias ervas criava um poderoso antídoto contra venenos. Essa mistura, conhecida como Mithridatium, se tornou muito popular entre todas as classes sociais, desde humildes camponeses até poderosos imperadores. Um mito fascinante surgiu em torno do rei Mithridates VI, que supostamente consumia essa poção diariamente para se proteger de assassinos. Segundo a lenda, quando um assassino tentou envenená-lo, ele sobreviveu, o que apenas consolidou seu status e aumentou a fama da bebida entre os romanos. À medida que as histórias sobre o Mithridatium se espalhavam, também crescia a crença reconfortante de que podiam desfrutar de seu vinho sem medo de perigos ocultos. Imagine um banquete animado na Roma antiga, onde taças tilintando cheias dessa poção, aparentemente mágica, acompanhavam conversas sobre política e filosofia. As pessoas aproveitavam a noite, sentindo-se seguras e invencíveis, graças a ingredientes simples como mel e ervas. Não é intrigante como essas práticas moldaram suas percepções sobre saúde e segurança, criando uma sensação de proteção em um mundo cheio de incertezas? Você sabia que os filhotes de panda são do tamanho de uma xícara? Ao contrário do que se espera de ursos tão grandes e fofos, os pandas recém-nascidos pesam apenas cerca de 85 a 140 gramas, aproximadamente o peso de uma xícara. Quando nascem, são completamente pelados, cegos e muito vulneráveis, o que torna seu tamanho pequeno bastante surpreendente. Os pandas gigantes adultos podem pesar até 113 quilos e cuidam de seus filhotes com uma dedicação incrível. A mãe geralmente dá à luz 1 ou 2 filhotes, mas muitas vezes se concentra no mais forte para garantir que ele receba nutrição suficiente. Esse tamanho pequeno ajuda a mãe a economizar energia enquanto procura comida para si mesma. Com o passar das semanas, os filhotes de panda crescem rapidamente, ganhando peso e desenvolvendo sua pelagem característica preta e branca. É incrível ver essas criaturinhas fofas se transformarem de pequenos bolinhos de pelo em ursos brincalhões e desajeitados que adoramos. Você sabia que os membros da família real britânica não podem dar autógrafos? Essa regra interessante ajuda a manter a integridade da monarquia. A família real britânica, incluindo pessoas como o rei Charles III e o príncipe William, segue rigorosamente essa norma para evitar abusos com suas assinaturas. Imagine o caos que poderia acontecer se qualquer um pudesse facilmente conseguir um autógrafo.
O risco de falsificações aumentaria muito, o que poderia levar a fraudes ou distorções de fatos. Ao evitar autógrafos, os membros da realeza garantem um nível de segurança e mantêm a exclusividade de suas assinaturas. A importância dessa regra vai além de simples assinaturas. Ela simboliza as precauções que a monarquia toma para proteger sua imagem e legado. Os membros da realeza frequentemente interagem com o público de outras maneiras, como apertos de mão ou fotos juntos, criando uma conexão sem se expor a riscos. Então, da próxima vez que você ver um membro da realeza em ação, lembre-se, sua assinatura não está disponível, mas o espírito de interação está vivo e forte. Por que ocorre espionagem corporativa? Em um surpreendente desdobramento, uma secretária da Coca-Cola tentou vender segredos comerciais confidenciais para sua concorrente, Pepsi. Este caso inusitado mostra até onde algumas pessoas estão dispostas a ir por lucro financeiro. A secretária acreditava que poderia ganhar dinheiro revelando os segredos da Coca-Cola, mas acabou enfrentando sérias consequências. A Pepsi, ao receber a proposta tentadora, agiu corretamente e informou a Coca-Cola. Essa ação não apenas protegeu informações valiosas da Coca-Cola, mas também resultou na prisão da secretária. No final, ela foi condenada a 8 anos de prisão, servindo como um forte lembrete das consequências legais de decisões antiéticas, o que leva as pessoas a arriscar por um ganho rápido. E se eu disser que o carbono azul é nosso aliado? Os ecossistemas costeiros, como as florestas de mangue, as gramíneas marinhas e os salinas, são não apenas belos, mas também extremamente importantes para o nosso planeta. Esses ecossistemas armazenam carbono, ajudando a combater as mudanças climáticas. Quando as plantas nesses locais crescem, elas absorvem dióxido de carbono do ar e o retêm em suas raízes, caules e solo. Esse processo captura carbono, contribuindo para a saúde da nossa atmosfera. Por exemplo, as florestas de mangue podem armazenar até 4 vezes mais carbono por hectare, em comparação com as florestas tropicais. As gramíneas marinhas também desempenham um papel fundamental, cobrindo o fundo do oceano e criando habitats para peixes e outras criaturas marinhas. Ao proteger e restaurar esses ecossistemas costeiros vitais, podemos aumentar seu potencial de armazenamento de carbono, o que terá um impacto significativo em nossa luta contra o aquecimento global. É incrível como a natureza pode nos ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Você consegue imaginar que existem palmeiras de cera gigantes? O Vale de Cocora, na Colômbia, é um espetáculo impressionante, famoso por suas majestosas palmeiras de cera, que são a árvore nacional do país. Essas palmeiras atingem mais de 60 metros de altura, criando um contorno surreal contra as verdes montanhas dos Andes. Ao caminhar pelo Vale de Cocora, você encontrará uma rede de trilhas que atravessam florestas nebulosas e plantações de café, revelando vistas panorâmicas deslumbrantes que vão te deixar maravilhado. Cada passo revela uma parte única dessa paisagem incrível, onde as palmeiras gigantes balançam suavemente ao vento, e o ar é preenchido com o aroma intenso dos grãos de café. Os visitantes vêm aqui não apenas pela beleza, mas também pela diversidade da vida selvagem, incluindo colibris vibrantes e macacos brincalhões de cera. Portanto, seja você um amante de aventuras ou da natureza, o Vale de Cocora oferece experiências inesquecíveis que mostram a verdadeira beleza da Colômbia. E se eu te contar um segredo esperto de Spielberg para a autenticidade? Durante as filmagens de O Resgate do Soldado Ryan, o diretor Steven Spielberg tomou uma decisão inesperada. Ele excluiu o ator Matt Damon do campo de treinamento, onde os outros atores se preparavam. Essa foi uma estratégia intencional para criar uma verdadeira antipatia dos soldados pelo personagem de Damon, o soldado Ryan. Ao isolar Damon, Spielberg queria que os atores se aproximassem durante os treinos, ao mesmo tempo em que acumulavam aversão pelo personagem, pelo qual sentiam que arriscavam suas vidas. Essa estratégia trouxe mais realismo ao filme, melhorou as atuações e tornou a missão dos soldados ainda mais urgente e pessoal. O resultado foi um poderoso filme anti-guerra que ressoa com o público, mostrando até onde os cineastas vão para criar uma experiência emocional autêntica. Não é impressionante como as escolhas nos bastidores podem impactar o efeito de um filme? Você já se perguntou por que os bichos preguiça nadam tão bem? Apesar de serem lentos na terra, na água, eles surpreendem com sua agilidade. Esses mamíferos que se movem devagar conseguem nadar 3 vezes mais rápido do que se arrastam no chão.
Com seus membros longos e corpo forte e flexível, os bichos preguiça são perfeitos para nadar. Essa habilidade única os ajuda a escapar de predadores e a se deslocar entre as ilhas em suas florestas. Curiosamente, eles podem prender a respiração por até 40 minutos, o que os torna mergulhadores habilidosos. Usam seus braços longos para se mover na água, mostrando um lado inesperado de sua natureza, normalmente tranquila. Então, da próxima vez que você imaginar um bicho preguiça descansando em uma árvore, lembre-se de que sob essa aparência sonolenta, existe uma criatura pronta para deslizar rapidamente pelas ondas. Você sabia que o primeiro filme colorido foi uma verdadeira sensação? Em 1935, o filme Becky Sharp estreou nas telas, marcando um importante marco na história do cinema. Este filme inovador foi o primeiro a utilizar o processo tricromático, fazendo com que todas as cores brilhassem em tons vibrantes, mudando a forma de contar histórias na tela. A trama se passa na Grã-Bretanha do século XIX e conta a história de uma jovem determinada que busca superar suas origens humildes e conquistar reconhecimento na alta sociedade. A visualização impressionante se combinou perfeitamente com temas de ambição e status social. Embora os espectadores tenham ficado encantados com a história, os cineastas continuaram a experimentar com a tecnologia de cores, tornando Becky Sharp um pioneiro que abriu caminho para futuros filmes coloridos. Imagine assistir a um filme onde cada tom revela algo sobre os personagens e seu mundo. Não é surpresa que este filme continue sendo um marco na evolução de Hollywood. Porque Anatomia da Paixão usa órgãos bovinos reais. Esta série médica popular leva a autenticidade a sério, até mesmo nas cenas mais sangrentas. Em vez de órgãos sintéticos, a equipe de produção optou por órgãos bovinos reais para tornar as cenas cirúrgicas o mais realistas possível. Essa escolha traz uma intensidade genuína, fazendo com que os espectadores se sintam como se estivessem na sala de cirurgia. As mãos que vemos durante as operações delicadas não pertencem apenas a atores. São cirurgiões de verdade, que trabalham habilidosamente com os órgãos. Ao observar esses profissionais experientes, as cenas médicas se tornam mais críveis, destacando o show entre os demais. Independentemente de você ser fã de dramas, medicina ou ambos, essa escolha melhora a experiência. Isso levanta uma questão interessante sobre quão realistas queremos que nossas diversões sejam. Você se sentiria diferente se soubesse que cada cena é totalmente falsa? Adivinha o que faz a Coca-Cola Diet flutuar? Você pode se surpreender ao descobrir que uma lata comum de Coca-Cola afunda, enquanto a versão dietética fica boiando na água. Por que isso acontece? Tudo se resume à densidade, que mede o quanto algo pesa em relação ao seu tamanho. A Coca-Cola comum contém grandes quantidades de açúcar, o que aumenta seu peso e a torna mais densa que a água. Quando você joga uma lata de Coca-Cola em uma piscina ou balde, sua maior densidade a puxa para baixo da superfície da água. Em contraste, a Coca-Cola Diet é adoçada com adoçantes artificiais, que são muito mais leves. Como resultado, a lata de Coca-Cola Diet tem uma densidade menor em comparação com a água, permitindo que ela flutue na superfície. Se você já jogou uma lata em uma piscina, já viu esse fenômeno de perto? Junte alguns amigos, encha um recipiente e faça seu próprio experimento científico. Essa diferença curiosa não só destaca princípios fascinantes de densidade, mas também nos lembra como pequenas mudanças nos ingredientes podem levar a resultados surpreendentes em nossos produtos do dia a dia. Quem diria que algo tão simples como refrigerante poderia nos ensinar tanto sobre ciência? O que realmente dá charme à Ilha Pequena? Este incrível parque flutuante, localizado no Parque Hudson em Nova York, combina maravilhosamente a beleza da natureza, arte envolvente e arquitetura inovadora. Inaugurada em 2021, após um investimento de 260 milhões de dólares, a Ilha Pequena não é apenas um parque. Os visitantes passeiam por caminhos sinuosos, descobrindo jardins verdes com plantas nativas que mudam com as estações, proporcionando novas experiências a cada visita. Mas isso não é tudo. O parque conta com um anfiteatro, onde são realizados shows ao vivo e eventos culturais, imergindo os visitantes em uma vibrante atmosfera artística. Projetada em forma de folha, a Ilha Pequena flutua graciosamente sobre a água, criando uma paisagem única que é ao mesmo tempo acolhedora e fascinante. É o lugar perfeito para os nova-iorquinos que buscam descanso ou aventura, enquanto apoiam o envolvimento comunitário através da arte e da natureza. Você já visitou este lugar incrível?
E se eu te disser que Ryan Reynolds encontrou o amor em um filme de super-herói? O filme Lanterna Verde não é apenas mais um filme de super-herói. Ele teve um papel fundamental na história romântica entre Ryan Reynolds e Blake Lively, enquanto os espectadores se concentravam nas cenas de ação e nos efeitos especiais, nos bastidores. Uma verdadeira história de amor estava se desenrolando. Após seu divórcio com a atriz Scarlett Johansson, ele conheceu Lively durante as filmagens deste filme de 2011. A química entre eles era evidente tanto na tela quanto fora dela, e logo começaram a passar tempo juntos fora das gravações. Isso se transformou em um relacionamento romântico que chamou a atenção de fãs ao redor do mundo. A conexão deles se tornou tão forte que, apenas um ano depois, se casaram em uma cerimônia pitoresca. A história do romance deles, que começou em meio aos quadrinhos, nos lembra que, às vezes, histórias de amor épicas podem surgir nos lugares mais inesperados. Não é incrível como Hollywood pode criar tanto aventuras emocionantes quanto relacionamentos sinceros? Você sabia que Thomas Edison inventou a lâmpada? Essa invenção revolucionária de 1879 mudou o mundo para sempre. Antes das lâmpadas, as pessoas usavam velas, lampiões a gás e outras fontes de luz ineficazes, que podiam ser perigosas e mal iluminavam. A lâmpada de Edison usava um fio de carbono que brilhava quando a eletricidade passava, criando uma luz forte e duradoura. Essa nova iluminação permitiu que fábricas funcionassem à noite, escolas operassem após escurecer e famílias desfrutassem das noites em casa. A invenção de Edison impulsionou inovações, levando ao desenvolvimento da infraestrutura elétrica, da qual ainda dependemos. Antes, muitas pessoas tinham dificuldade em ver no escuro, mas, com a lâmpada, casas e ruas se tornaram mais iluminadas e seguras. Não é incrível como uma ideia pode iluminar o mundo inteiro? Você acha que o aquecimento global significa que todos os dias ficam mais quentes? Embora pareça simples, esse termo pode ser enganoso. O aquecimento global não significa que cada dia será mais quente que o anterior. Na verdade, a mudança climática causa grandes variações no clima. Por exemplo, em algumas regiões, os invernos podem ficar mais frios devido a mudanças nas correntes de ar. O verdadeiro problema não é apenas o aumento lento da temperatura média, mas também o crescimento de eventos climáticos extremos. Estamos vendo tempestades mais fortes, ondas de calor devastadoras, secas severas e condições climáticas imprevisíveis em todo o mundo. Essas mudanças podem afetar ecossistemas, a agricultura e até mesmo nossa vida cotidiana. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre o aquecimento global, lembre-se de que não se trata apenas de um aumento constante das temperaturas. É uma série de desafios climáticos imprevisíveis e às vezes perigosos que enfrentamos juntos neste clima em mudança. Prepare-se para se surpreender com a magnífica biblioteca da Universidade de Yale. Esta obra-prima da arquitetura possui paredes de mármore translúcido projetadas para proteger os valiosos livros da luz solar direta. Imagine um espaço onde a luz natural passa por essas lindas paredes, criando um brilho suave que realça a atmosfera, sem danificar os preciosos textos dentro. A biblioteca é a combinação perfeita de beleza e funcionalidade, permitindo que pesquisadores e estudantes aprendam em um ambiente tranquilo. O compromisso de Yale com a preservação de tesouros literários é evidente em cada detalhe, desde os materiais escolhidos até o design cuidadoso, que destaca tanto a estética quanto a praticidade. Ao caminhar por seus corredores, você apreciará como a luz do sol brinca no mármore, protegendo os livros dos nocivos raios ultravioleta. Este design inovador reflete a missão de Yale de promover o aprendizado e a pesquisa em um ambiente seguro. Portanto, da próxima vez que você estiver em New Haven, não deixe de visitar esta icônica biblioteca e veja com seus próprios olhos como ela combina uma arquitetura deslumbrante com a dedicação à preservação do conhecimento. Acredite ou não, a Pedra Negra guarda segredos antigos. Este objeto venerado está localizado no canto leste da Caaba, o lugar mais sagrado do Islã. A Pedra Negra não é apenas uma pedra. Acredita-se que tem origem divina e ao longo dos séculos tem atraído a atenção das pessoas. Com raízes em tempos antigos, tornou-se um símbolo importante de fé durante o Hajj, a peregrinação anual realizada por milhões de muçulmanos. Durante essa jornada, os peregrinos costumam beijar ou tocar a Pedra Negra para expressar sua devoção. Sua origem remonta aos tempos de Adão, tornando-a um elo essencial entre a humanidade e o divino. Sua cor preta intensa e forma única a transformaram em um centro de adoração e reflexão.
Quando os muçulmanos se reúnem ao redor da Kaaba durante o Hajj, participam de uma tradição que já dura mais de 1000 anos. Quais histórias e significados interessantes estão escondidos por trás dessa incrível relíquia? Vamos revelar a verdade sobre limões e morangos. Ao contrário do que muitos pensam, os limões na verdade têm mais açúcar do que os morangos, o que pode surpreender muitos amantes de frutas. Quando você morde um limão, seu gosto ácido e forte rapidamente toma conta do seu paladar, tornando difícil perceber a doçura escondida. Os limões contêm cerca de 2 a 3 gramas de açúcar a cada 100 gramas, enquanto os morangos têm cerca de 6 a 7 gramas. Esse contraste impressionante mostra como a percepção do sabor pode ser enganosa. As frutas têm perfis de sabor complexos, combinando doçura, acidez e até amargor, que podem variar dependendo da maturação e das condições de cultivo. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia de limão ou uma tigela de morangos, lembre-se de que o sabor vai além da doçura. Quais outros frutos escondem segredos tão surpreendentes? Na década de 1960, um grupo de cientistas decidiu estudar as habilidades intelectuais dos golfinhos, esses inteligentes mamíferos marinhos. Eles acreditavam que, ao dar LSD aos golfinhos, poderiam descobrir novas maneiras de entender a linguagem humana. No entanto, o experimento não saiu como planejado. Em vez de aprender novas palavras ou imitar a fala humana, os golfinhos começaram a se comportar de maneira imprevisível, o que preocupou os pesquisadores. Essa reviravolta inesperada gerou grandes debates na comunidade científica. Muitos afirmaram que interferir na consciência dos golfinhos era antiético, levantando questões sobre o bem-estar dos animais em pesquisas. No final, esses experimentos foram interrompidos, mas deixaram reflexões sobre os mistérios da inteligência dos golfinhos e nossa conexão com a natureza. Quais lições tiramos dessa curiosa parte da ciência? Mudanças incríveis na produção de carne estão acontecendo agora. A carne cultivada em laboratórios nos Quatuor está mudando nossa visão sobre a comida. Em vez de criar e matar animais, cientistas cultivam células animais em laboratório para produzir carne de verdade. Esse processo não só resolve questões éticas relacionadas ao bem-estar animal, mas também reduz o impacto ambiental sério associado à pecuária tradicional. Por exemplo, a criação de gado exige grandes áreas de terra, água e ração, além de gerar emissões de metano que contribuem para a mudança climática. Em contraste, a carne cultivada em laboratório utiliza muito menos recursos, tornando-se uma opção mais sustentável para alimentar a população crescente do planeta. Imagine morder um hambúrguer suculento, sabendo que ele é feito de células cultivadas e não de uma fazenda. Com o avanço da tecnologia, em breve poderemos ver produtos cultivados em laboratório em todas as lojas. Os benefícios potenciais são enormes. Menor uso de terra, redução das emissões de gases de efeito estufa e a possibilidade de desfrutar de carne sem culpa. Pronto para abraçar esse futuro delicioso? Acredite ou não, o leite de baleia se parece com pasta de dente. Esse fato incrível destaca as adaptações únicas das baleias ao seu ambiente aquático. Diferente do leite de vaca que estamos acostumados, o leite de baleia é muito espesso e cremoso, lembrando a textura da pasta de dente. Essa alta viscosidade é importante, pois evita que o leite se disperse na água, permitindo que os filhotes de baleia ou bezerros consigam mamar das mães de forma eficaz. Imagine um bezerro no vasto oceano tentando se agarrar à mãe. O leite espesso é rico em gorduras, fornecendo os nutrientes e a energia necessários para ajudar esses jovens gigantes a crescerem fortes. Na verdade, o leite de baleia pode conter até 50% de gordura, muito mais do que a maioria dos mamíferos terrestres. Essa potência nutricional ajuda os bezerros a ganharem peso rapidamente, muitas vezes adicionando centenas de quilos em apenas alguns meses. Não é incrível como a natureza se adapta para garantir a sobrevivência de seus seres? E se eu disser que apenas um Oscar ganhou um Oscar? Em toda a incrível história de 94 anos do prêmio Oscar, apenas uma pessoa chamada Oscar já levou para casa a estatueta dourada. Essa honra pertence a Oscar Hammerstein II, um compositor notável, conhecido por suas contribuições inesquecíveis ao teatro musical. Ele ganhou o prestigiado prêmio de melhor canção original 2 vezes, em 1942 por A Última Vez que Vi Paris, e novamente em 1946 por Primavera como Deve Ser. O talento de Hammerstein realmente se destacou em uma época cheia de concorrência com outras lendas musicais.
Esse fato único adiciona um toque interessante ao legado do Oscar, tornando Hammerstein não apenas um artista premiado, mas uma figura notável na história do prêmio. Não é surpreendente pensar que entre todos os Oscars entregues ao longo da história, apenas um leva o nome desse prêmio icônico. É verdade que Ötzi tem parentes vivos hoje? Em 2013, na Áustria, foi feita uma descoberta genética surpreendente. 19 homens são descendentes diretos de Ötzi, o famoso homem do gelo que viveu nos Alpes há mais de 5.000 anos. Essa descoberta incrível mostra como a genética pode nos conectar ao nosso passado antigo. O corpo bem preservado de Ötzi, encontrado em 1991, forneceu uma enorme quantidade de informações sobre a vida pré-histórica. Pesquisadores analisaram cuidadosamente amostras de DNA, tanto de Ötzi quanto de pessoas modernas, revelando laços familiares que antes eram desconhecidos. Essa conexão demonstra o poder do teste genético, capaz de atravessar séculos, mostrando como nossa origem está ligada àqueles que viveram muito antes de nós. Imagine andar na mesma terra que os descendentes de Ötzi. Que histórias eles poderiam contar sobre seu ancestral antigo? Essas fascinantes conexões entre o passado e o presente enriquecem nossa compreensão da história humana. Acredite ou não, papel pode sustentar um carro. Pode parecer incrível, mas sob certas condições, uma folha de papel se torna surpreendentemente resistente. Quando dobrada em estruturas especiais, como um pilar bem compacto, o papel distribui as cargas de forma eficiente, permitindo que suporte um peso considerável. Pense nisso. O papel, que muitas vezes consideramos frágil, se transforma em um suporte poderoso devido à forma como suas fibras se conectam. Esse fenômeno destaca o potencial incrível dos materiais e do design na engenharia. Imagine usar itens do dia a dia como papel para criar estruturas que podem ser altas e suportar cargas pesadas. Essa descoberta abre possibilidades empolgantes para materiais de construção sustentáveis e designs inovadores. Quem diria que algo tão simples como o papel poderia ter uma resistência tão incrível quando dobrado de forma criativa? Baleias, comedores incríveis. Você sabia que esses gigantes do mar têm dietas bem diferentes? As baleias azuis, os maiores animais da Terra, se alimentam principalmente de pequenos crustáceos chamados krill. Elas podem comer até 4 toneladas de krill em um único dia. Por outro lado, as baleias jubarte têm um cardápio mais variado, frequentemente caçando peixes pequenos e camarões. Essa diversidade na alimentação mostra como esses mamíferos marinhos são adaptáveis em seus habitats oceânicos. Enquanto as baleias azuis usam o método de alimentação por filtração, capturando grandes volumes de água junto com a comida, as jubartes utilizam técnicas como a pesca, com redes de bolhas. Cada espécie de baleia aprimorou sua estratégia alimentar, se adaptando aos recursos disponíveis em seus ambientes. Não é incrível como esses gigantes gentis sobrevivem nos vastos oceanos com hábitos alimentares tão únicos? Poucos sabem, mas o Mosteiro da Batalha em Portugal é impressionante. Este incrível monumento, localizado na pequena cidade da Batalha, foi construído em homenagem à notável vitória dos portugueses na Batalha de Aljubarrota, em 1385. Essa batalha foi um momento decisivo na história de Portugal, pois ajudou a garantir a independência do país do domínio castelhano. Como uma obra-prima da arquitetura gótica, o Mosteiro da Batalha é famoso por suas intrincadas esculturas em pedra, tetos altos e belos vitrais que encantam os visitantes. Ele serve não apenas como um mosteiro, mas também como um monumento que simboliza o orgulho nacional e as conquistas artísticas. Em 1983, o mosteiro foi inscrito na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o que destaca ainda mais sua importância. Com um rico legado histórico e cultural, a batalha convida você a voltar no tempo e refletir sobre a rica herança de Portugal. Você já visitou lugares tão monumentais? Difícil de acreditar, mas as tarântulas são gigantes amigáveis. Esses incríveis aracnídeos podem parecer assustadores por causa do seu tamanho grande e corpo peludo. No entanto, as tarântulas não são predadores tão ferozes como muitos pensam. Na verdade, apesar de suas poderosas presas venenosas e impressionantes mecanismos de defesa, elas geralmente são criaturas muito tranquilas. As tarântulas preferem evitar o contato com humanos e só mordem em caso de ameaça. Se uma mordida acontecer, pode causar dor local, semelhante à de uma picada de abelha, mas reações graves são extremamente raras. A maioria das pessoas descobrirá que essas aranhas, quando tratadas corretamente, podem ser até companheiras gentis.
Elas se alimentam principalmente de insetos, usando suas teias para criar abrigos e capturar presas. Então, da próxima vez que você ver uma tarântula, lembre-se de que ela está mais interessada em se manter à distância do que em causar danos. Talvez isso mude sua percepção sobre essas incríveis aranhas. Prepare-se para surpreender suas papilas gustativas com os bagres. Você sabia que os bagres têm o maior número de papilas gustativas entre todos os animais? Ao contrário da maioria dos seres, os bagres têm papilas gustativas não só na boca. Esses peixes incríveis possuem papilas gustativas por todo o corpo, incluindo a pele, as nadadeiras e até os bigodes. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência, especialmente em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Com uma alta concentração de papilas gustativas, os bagres conseguem detectar até os cheiros e sabores mais fracos no ambiente. Essa sensibilidade aumentada os ajuda a encontrar comida, navegar em seu habitat e evitar predadores. Na verdade, esses peixes notáveis podem sentir substâncias químicas na água a uma distância considerável. Então, da próxima vez que você ver um bagre, lembre-se de que não é apenas um peixe, é um gourmet do mundo subaquático. Você vai se surpreender ao saber que a Ocean Spray é uma cooperativa. Isso significa que os agricultores que cultivam a famosa cranberry são, na verdade, os donos da empresa. Em vez de os lucros irem para acionistas, eles são divididos entre os membros da cooperativa. Essa estrutura única não só ajuda os agricultores a manter preços estáveis, mas também lhes dá um verdadeiro poder na gestão da empresa. Imagine poder influenciar decisões sobre branding, marketing e sustentabilidade que afetam sua renda. Como esses agricultores participam diretamente, eles podem trabalhar juntos para garantir que a Ocean Spray continue comprometida com práticas ecológicas e produtos de qualidade. Esse modelo cooperativo não só fortalece a comunidade agrícola, mas também permite que os consumidores desfrutem de deliciosos produtos de cranberry, feitos com amor e cuidado. Não é incrível saber que seu suco de cranberry favorito apoia os produtores locais? O que realmente inspira ideias malucas na guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dentista da Pensilvânia chamado Lytle Adams apresentou um plano em comum. Ele sugeriu usar morcegos como arma secreta para bombardear o Japão. A ideia era prender pequenos explosivos a milhares de morcegos, que seriam soltos sobre o território inimigo, causando potencialmente caos e destruição. Parecia inteligente, mas durante os testes, tudo deu errado. Alguns morcegos armados escaparam acidentalmente, resultando em um incidente curioso em que eles destruíram a própria base onde estavam sendo testados. Essa reviravolta inesperada fez com que os militares reavaliassem todo o projeto, que acabou sendo abandonado. Embora a ideia possa parecer absurda hoje, ela reflete como o pensamento criativo pode levar a consequências inesperadas em tempos de conflito. Poderia esse plano em comum ter mudado a história? As lagartixas de Komodo estão realmente ameaçadas. Apesar de sua reputação intimidadora como os maiores lagartos do mundo, essas criaturas magníficas enfrentam sérias ameaças. Elas vivem apenas em algumas ilhas da Indonésia e podem crescer até 3 metros de comprimento, o que as torna predadores impressionantes com dentes afiados e mandíbulas poderosas. No entanto, sua sobrevivência está em risco devido à perda de habitat causada pela atividade humana, como desmatamento e agricultura. Com o aumento das áreas urbanas e o uso de recursos naturais, as lagartixas estão perdendo seus lares e áreas de caça. Além disso, os efeitos das mudanças climáticas trazem problemas adicionais, como a elevação do nível do mar, que ameaça suas ilhas. Por causa desses fatores, a União Internacional para a Conservação da Natureza classificou a lagartixa de Komodo como uma espécie vulnerável. Isso significa que, se não tomarmos medidas para proteger seu habitat e reduzir a intervenção humana, essas incríveis répteis podem enfrentar um futuro muito incerto. Então, o que podemos fazer para ajudar? A conscientização e os esforços de conservação são fundamentais para que as lagartixas de Komodo continuem a viver em suas terras nativas. Prepare-se para se surpreender com a história de sobrevivência de Aaron James. Em 2021, esse homem de 46 anos enfrentou um momento que mudou sua vida ao sofrer uma descarga elétrica de 700 volts. A gravidade do incidente resultou em ferimentos sérios no rosto, mas o caminho de Aaron não terminou aí. Sob a supervisão de médicos, ele superou a lesão e começou a reconstruir sua vida.
Surpreendentemente, ele recuperou o olfato que havia perdido no acidente e melhorou seus hábitos alimentares, facilitando suas atividades diárias. Essa recuperação incrível não apenas melhorou sua saúde física, mas também aumentou sua felicidade e bem-estar geral. A experiência de Aaron é um farol de esperança, mostrando como a determinação e o apoio podem levar a uma cura extraordinária. Sua história inspira outros que enfrentam dificuldades, lembrando a todos nós da força que podemos encontrar em nós mesmos durante os desafios. Você não vai acreditar nesta incrível viagem de carro. Gordon Murray entrou para a história ao percorrer mais de 3 milhões de milhas com seu confiável Volvo P1800 de 1966. É como ir à Lua e voltar. A aventura de Murray começou em 1966, quando ele comprou este carro clássico, e ao longo dos anos ele o transformou em um companheiro fiel, provando que uma boa manutenção pode resistir ao tempo. O segredo de sua incrível quilometragem está nos cuidados regulares, modificações bem pensadas e determinação. Ele frequentemente compartilhava histórias de suas viagens, destacando a resistência e a confiabilidade do carro, conquistando os corações dos amantes de automóveis em todo lugar. Imagine os lugares que este Volvo viu, desde as movimentadas ruas da cidade até as tranquilas estradas rurais. Esta conquista não é apenas um número, é um testemunho da profunda conexão entre o homem e a máquina, mostrando como um carro vintage pode resistir ao teste do tempo. A determinação de Gordon nos lembra que, às vezes, a jornada é mais importante do que o destino. Até onde você iria para criar sua própria aventura épica? Você consegue imaginar como é isolada a pequena Nial? Esta pequena ilha havaiana, com apenas 84 habitantes, é uma verdadeira joia escondida. Nial pertence à família Robinson desde 1864, o que a torna em grande parte inacessível a estranhos. Não há estradas asfaltadas, sinal de telefone ou supermercados, então a vida aqui é muito diferente da América continental. Os moradores dependem principalmente da pesca e da agricultura para se alimentar, o que promove um estilo de vida autossuficiente. A energia solar ilumina suas casas, destacando seu compromisso com a sustentabilidade. Os Robinsons convidam apenas um pequeno número de visitantes para apreciar a beleza da ilha, mas mantém sua comunidade fechada, preservando seu modo de vida único. Com uma rica história, Nial oferece um vislumbre de uma existência mais simples, longe da agitação da sociedade moderna. É fascinante pensar que um lugar assim ainda existe hoje. Você consegue imaginar 150 milhões de pessoas com o nome Muhammad? Esse número impressionante torna Muhammad o nome mais popular do mundo. A razão para essa popularidade está profundamente enraizada na tradição muçulmana, onde muitas famílias escolhem nomear seus filhos em homenagem ao profeta Muhammad, uma figura importante no Islã. Ao respeitar o profeta, os pais expressam sua fé e admiração, criando uma forte conexão com suas crenças. Essa prática cultural destaca não apenas o respeito por Muhammad no mundo muçulmano, mas também mostra como as tradições podem influenciar a escolha de nomes de geração em geração. O nome Muhammad não é comum apenas em um país. Ele abrange continentes e famílias na África, Ásia e além adotam esse nome querido. Com milhões de homens carregando esse nome, ele certamente desempenha um papel importante na formação da identidade e do patrimônio cultural de inúmeras famílias. Não é incrível como um único nome pode unir tantas pessoas? Prepare-se para se surpreender com o efeito Mpemba. Este fenômeno incrível mostra que a água quente pode congelar mais rápido do que a água fria, desafiando nossas expectativas. O efeito Mpemba, nomeado em homenagem a Erasto Mpemba, que o descobriu na década de 1960, continua a deixar os cientistas perplexos. Você pode estar se perguntando como isso acontece, e embora existam várias teorias, a explicação definitiva ainda não é clara. Alguns sugerem que a água quente evapora mais rapidamente, reduzindo o volume total e permitindo que congele mais rápido. Outros consideram fatores como a forma como o gelo se forma e o papel das correntes convectivas na água quente. Apesar da confusão em torno da ciência exata, inúmeros experimentos consistentemente mostram esse resultado intrigante. Esse efeito não é apenas um truque estranho de laboratório.
Ele desafia nossa compreensão da termodinâmica e da transferência de energia em líquidos. Seja você um fã da ciência ou apenas curioso sobre as surpresas da natureza, o efeito M-Pemba nos lembra que sempre há algo novo para aprender sobre o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você for fazer gelo, pense 2 vezes antes de começar com água quente. Você pode se surpreender. Os celulares afetam seu cérebro. Esses dispositivos práticos emitem ondas eletromagnéticas que interagem com os tecidos do nosso corpo, levantando questões entre os pesquisadores. Embora a exposição de curto prazo a essas ondas seja geralmente considerada segura, estudos indicam que podem haver efeitos potenciais nas proteínas do cérebro. Imagine que seu celular fica ao seu lado a noite toda enquanto você dorme. Ele pode enviar e receber sinais em vez de permitir que você descanse tranquilamente. Especialistas recomendam não colocar o celular debaixo do travesseiro durante o sono, pois a exposição prolongada, mesmo que atualmente inofensiva, pode não ser a melhor ideia para a saúde a longo prazo. Em vez disso, tente deixá-lo na mesa de cabeceira ou em outro cômodo, para evitar a exposição eletromagnética desnecessária. Afinal, nosso bem-estar é prioridade, e pequenas mudanças como essa podem resultar em um sono melhor e um cérebro mais saudável. Então, como você mantém o celular longe de você à noite? Incrível, mas é verdade. As montanhas nos inspiram. Na Carolina do Norte, as majestosas montanhas não são apenas paisagens impressionantes. Elas simbolizam conquistas e a busca incessante por nossos objetivos. Subir uma montanha, muitas vezes, significa superar dificuldades e lutar contra os obstáculos da vida. Os turistas percorrem trilhas rochosas, enfrentam mau tempo e testam suas forças em busca da vista triunfante do topo. Essa jornada reflete nossos desafios pessoais, onde cada passo à frente pode ser sentido como uma vitória. Muitas pessoas descobrem que, ao estar no topo da montanha, com o mundo se estendendo abaixo, sentem uma realização que ressoa profundamente dentro de si. As montanhas da Carolina do Norte convidam os aventureiros a se conectar com a natureza e, assim, se conectar com seus sonhos e aspirações. Portanto, da próxima vez que você avistar uma montanha, pense nela não apenas como uma forma geológica, mas como um poderoso símbolo do que podemos alcançar quando buscamos nossos objetivos. Você já parou para pensar como a subida literal de uma montanha reflete nossas dificuldades na vida? Você sabia que os peixes podem perder suas línguas? Esse fenômeno curioso acontece por causa de um parasita chamado Cimotoa exigua, conhecido como a piolho que come a língua. Esses pequenos seres entram na boca do peixe através das brânquias, encontrando um lugar confortável para se fixar na língua. Enquanto se alimentam do sangue do peixe, algo estranho acontece. A língua do peixe vai murchando e, eventualmente, cai. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O piolho ocupa o lugar da língua do peixe. Isso significa que ele não só continua se alimentando do sangue do peixe, mas também permite que o peixe coma normalmente, assumindo as funções da língua. Essa relação inquietante é um exemplo único de parasitismo, mostrando como uma espécie pode se adaptar a um papel tão incomum e simbiótico na vida de outra. Como a natureza cria parcerias tão estranhas. O que realmente influencia a escolha da comida dos nossos gatos? Os gatos, ou cookings, têm uma relação única e surpreendente com a comida, que molda seu comportamento e preferências. Essa conexão se desenvolveu ao longo do tempo, destacando sua capacidade de se adaptar como caçadores e animais de estimação. Por exemplo, gatos selvagens geralmente caçam pequenos mamíferos e aves, usando seus sentidos aguçados e movimentos furtivos. Embora os gatos domésticos não precisem caçar para sobreviver, eles ainda mantêm esses instintos e comportamentos. Uma das razões pelas quais podem ser exigentes com a comida é que seus ancestrais se alimentavam de alimentos frescos e ricos em proteínas. Além disso, cheiros fortes de comida realmente podem chamar sua atenção. Afinal, o olfato dos gatos é muito melhor do que o dos humanos. Suas necessidades específicas de nutrientes também influenciam suas escolhas, já que certos nutrientes são essenciais para a sua saúde. Todos esses fatores juntos criam uma rede complexa de sabor e instinto, tornando a escolha da comida do seu gato muito mais significativa do que simples preferências. Você não vai acreditar quando Tommy McDonald marcou seu gol recorde. Em 2002, durante um emocionante jogo entre Bradford City e Wimbledon,
Tommy McDonald surpreendeu torcedores e jogadores ao marcar o gol mais rápido da história do futebol profissional. Imagine um jogo onde os jogadores acabaram de se posicionar. Em apenas 2,8 segundos, a bola já estava na rede. Esse momento incrível aconteceu logo após o apito do árbitro, mostrando a velocidade e precisão impressionantes de McDonald. Assim que o jogo começou, McDonald fez seu movimento instantaneamente, pegando os adversários de surpresa. Esse gol recorde não apenas destacou sua habilidade excepcional, mas também garantiu seu nome na história do futebol. Torcedores ao redor do mundo ainda celebram essa conquista incrível, refletindo sobre como uma ação tão rápida pôde acontecer em campo. Você consegue imaginar a atmosfera eletrizante no estádio naquele momento? Com entusiasmo, os fãs de futebol continuam a discutir o talento extraordinário de McDonald e a velocidade com que ele alcançou esse resultado fenomenal. Você sabia que os ursos pardos conseguem sentir cheiros 7 vezes melhor? Esse olfato incrível é essencial para a sobrevivência deles. Os ursos pardos têm um olfato que supera até mesmo o de cães farejadores, tornando seus narizes ferramentas poderosas na natureza. Esses majestosos animais usam seu olfato aguçado para encontrar comida, buscar parceiros e evitar perigos à distância. Imagine poder sentir comida a várias milhas de distância. Essa habilidade os ajuda a localizar frutas, peixes e outros alimentos para manter a energia, especialmente antes da hibernação. Além disso, ela é fundamental na busca por parceiros durante a época de acasalamento, garantindo a continuidade da espécie. O excelente olfato deles também serve como um mecanismo de defesa, permitindo que percebam predadores ou atividades humanas antes que se tornem uma ameaça. Em um mundo onde cheiros podem significar vida ou morte, os ursos pardos são verdadeiros mestres na detecção de odores. Não é incrível como o mundo animal prospera de maneiras tão diversas? Você sabia que os peixes arqueiros podem atirar água? Esses peixes são verdadeiros mestres da pontaria no mundo aquático. Encontrados no Sudeste Asiático, os peixes arqueiros são conhecidos por sua habilidade única de disparar jatos poderosos de água pela boca. Durante a caça, eles miram cuidadosamente em insetos que estão sobre a água, em galhos. Com uma precisão impressionante, comparável a alguns arqueiros esportivos, os peixes arqueiros derrubam esses insetos na água, onde se tornam presas fáceis. Essa habilidade é possível graças à sua boca e língua especial, que formam uma estrutura tubular para disparar os jatos de água. Os peixes arqueiros podem até ajustar o ângulo do seu tiro, levando em conta a refração da luz para acertar com precisão. Sua técnica de caça não só demonstra suas incríveis habilidades, mas também revela maneiras surpreendentes pelas quais diferentes seres se adaptam ao seu ambiente. Você consegue imaginar como é atirar com uma pistola de água com tanta precisão? E se eu disser que o MrBeast adora fogos de artifício? Recentemente, o popular youtuber MrBeast se uniu à equipe criativa da Kais C-Not para um projeto explosivo que iluminaria o céu noturno. Eles planejaram um grande evento com 1000 fogos de artifício incríveis. A expectativa, este emocionante show, aconteceria bem no apartamento do MrBeast. Imagine a emoção e o caos de organizar um evento assim em um espaço residencial. Com uma combinação perfeita de criatividade e efeitos visuais impressionantes, essa colaboração mostra como o mundo das redes sociais e eventos reais podem se unir para criar experiências inesquecíveis. No entanto, a segurança é uma prioridade. Eles precisaram considerar tanto o público quanto a área ao planejar esse ambicioso espetáculo de fogos. A expectativa aumenta. Conseguirão eles? Aproveitar essa mistura única de entretenimento e emoção é o que define o MrBeast. A cratera de Vredefort, localizada na África do Sul, é a maior cratera do planeta, com um diâmetro impressionante de 300 quilômetros. Ela se formou há mais de 2 bilhões de anos devido a um forte impacto de asteroide, oferecendo uma visão fascinante da história da Terra. Essa antiga cratera é não apenas uma maravilha geológica, mas também um patrimônio mundial da Unesco, reconhecida por sua paisagem única e importância na compreensão da evolução do nosso planeta. O impacto que criou Vredefort foi tão poderoso que alterou as rochas ao redor e deixou uma marca profunda na região. Hoje, a cratera é cercada por colinas, formações geológicas únicas e uma rica biodiversidade, tornando-se um local popular para geólogos e aventureiros. Você pode explorar a área fazendo caminhadas ou participando de excursões para apreciar sua imensidão e beleza. Já imaginou estar no lugar onde um asteroide colidiu com a Terra? Visitar Vredefort
É uma oportunidade de tocar o passado dramático do nosso planeta e ver a força da natureza com seus próprios olhos. Você consegue adivinhar o que realmente causa doenças psicogênicas em massa? Em um caso surpreendente, cerca de 1.000 pessoas adoeceram durante uma epidemia misteriosa que durou vários meses, mostrando o quão poderoso pode ser a mente. Psicólogos e cientistas acreditam que esse fenômeno foi provavelmente uma doença psicogênica em massa, muitas vezes provocada por estresse intenso e ansiedade. Imagine uma sociedade pós-colonial enfrentando mudanças sociais significativas. Esse caos pode facilmente sobrecarregar as pessoas. Quando uma comunidade sente ansiedade, o medo pode se espalhar como um incêndio. Sintomas como tontura, náusea e dor podem não ter uma causa física, mas surgir da ansiedade e pânico coletivos. Essa epidemia é um exemplo fascinante de como fatores psicológicos podem afetar nossa saúde física. Ela nos lembra que nossa mente e corpo estão interligados de maneiras complexas, onde o estresse pode se manifestar como reações físicas reais. Como essa compreensão molda nossa percepção de saúde e bem-estar. Você sabe o que realmente está por trás das melancias quadradas do Japão? Essas frutas incomuns são cultivadas principalmente por sua forma atraente, e não para consumo. Os agricultores usam formas quadradas durante o crescimento, o que não só dá às melancias uma forma cúbica característica, mas também facilita o empilhamento e armazenamento. Embora fiquem ótimas nas prateleiras, as melancias quadradas geralmente têm uma textura mais firme e não são tão suculentas e doces quanto as melancias redondas tradicionais. Em vez de saborear essa delícia de verão, muitas pessoas preferem exibir essas criações únicas como itens decorativos em eventos especiais ou festivais no Japão. Seus preços às vezes chegam a centenas de dólares, e seu valor está mais na atratividade estética do que no sabor. Então, da próxima vez que você ver uma delas, lembre-se de que a beleza muitas vezes tem seu preço, e essas frutas vibrantes são a prova disso. Difícil de acreditar, mas a batalha não aconteceu em Hastings. A Batalha de Hastings, em 1066, foi um momento crucial na história da Inglaterra, mas o verdadeiro campo de batalha fica a cerca de 11 quilômetros de Hastings, na cidade de Bethel. Este conflito decisivo foi o cenário do confronto entre as tropas normandas de Guilherme, o Conquistador, e os saxões do rei Haroldo II, mudando para sempre o curso da história inglesa. Os normandos que vieram da atual França trouxeram uma nova cultura, língua e sistema de governo, que ainda influenciam o país hoje. Essa batalha abriu caminho para Guilherme conquistar a coroa, alterando tudo, desde a posse da terra até a língua falada pelas pessoas. É irônico que o nome do evento sugira um lugar que, na verdade, está incorreto. Então, por que esse evento ficou conhecido como a Batalha de Hastings? A combinação de história e geografia nesta narrativa nos faz refletir sobre o que pensamos sobre eventos marcantes. Você já pensou por que pizza é um ótimo café da manhã? Pode parecer surpreendente, mas comparada a muitos cereais, a pizza pode ser uma escolha mais nutritiva. Muitos cereais têm muito açúcar e pouco proteína, enquanto uma fatia de pizza oferece uma combinação equilibrada de nutrientes. O queijo na pizza é uma boa fonte de proteína e tem menos açúcar do que os cereais doces. E se você adicionar vegetais como cobertura, terá ainda mais vitaminas e minerais. Claro, nem todos os cereais são iguais. Existem opções mais saudáveis, especialmente as com baixo teor de açúcar e frutas frescas. Então, da próxima vez que você decidir o que comer pela manhã, considere pegar uma fatia de pizza em vez de cereais doces. Isso pode ajudar você a se sentir satisfeito e cheio de energia por mais tempo. Já pensou por que Furólio parece um conto de fadas? Localizado em um encantador vale do rio Bobona, na Suíça, Furólio se destaca por seu charme único, principalmente porque não há eletricidade aqui. Imagine, casas de pedra com telhados rústicos ao longo de ruas tranquilas, onde os sons da natureza substituem o zumbido da eletrônica. Essa atmosfera pacífica convida você a desacelerar e realmente apreciar a beleza ao seu redor. No centro de Furólio, há uma impressionante cachoeira de 80 metros que desce suavemente, tornando-se uma das principais atrações da cidade. Quando os visitantes se reúnem para admirar essa vista deslumbrante, muitas vezes ficam encantados com a vegetação exuberante e as flores silvestres coloridas que a cercam. Este canto escondido oferece uma rara oportunidade de escapar do ritmo acelerado do mundo moderno, permitindo que você se conecte com a natureza, explorando um verdadeiro pedaço da tranquilidade suíça. Pronto para visitar a paisagem mágica de Furólio.
Abrindo a mente, como pensam os psicopatas? Pesquisas mostram que os psicopatas têm diferenças estruturais no cérebro, especialmente em áreas ligadas ao medo e às reações emocionais. Isso indica uma conexão interessante entre a anatomia do cérebro e o comportamento. Em cérebros normais, áreas como a amígdala desempenham um papel importante no processamento de emoções e empatia. No entanto, nos psicopatas, essas áreas podem funcionar de maneira diferente ou até serem menos ativas, o que dificulta a sensação de medo ou a conexão emocional com os outros. Essa falta de empatia, muitas vezes, se manifesta em suas interações. Eles podem parecer encantadores, mas na verdade podem ser manipuladores ou frios. Compreender essas diferenças neurológicas não apenas esclarece a natureza da psicopatia, mas também levanta questões sobre tratamento e reabilitação. Será que um conhecimento mais profundo sobre as funções do cérebro pode nos ajudar a desenvolver estratégias eficazes para auxiliar pessoas com essas características a levar uma vida mais saudável? Você já pensou que uma VPN pode acelerar sua internet? Pode parecer surpreendente, mas usar uma rede privada virtual, VPN, realmente pode aumentar a velocidade da conexão em certas situações. Muitos não sabem que provedores de internet às vezes diminuem sua velocidade quando notam atividades intensas, como o streaming de vídeo ou downloads grandes via torrents. Isso pode causar buffering irritante ou longos tempos de carregamento. No entanto, ao se conectar através de uma VPN, seus dados são criptografados e suas atividades online ficam ocultas do provedor. Como resultado, seu provedor não consegue ver qual conteúdo você está acessando, o que pode tornar a visualização de seus programas ou jogos online mais fluida e rápida. Então, seja assistindo a uma série ou fazendo downloads, usar uma VPN ajuda a evitar essas lentidões indesejadas. Quer aproveitar streaming contínuo sem interrupções? Vamos revelar a verdade sobre as nuvens doces. Essa ideia divertida veio do filme de animação Nublado com Chance de Meatballs. Neste filme engraçado, acompanhamos as aventuras de um jovem inventor chamado Flint Lockwood. Ele sonha em criar invenções culinárias incríveis e um dia sua máquina transforma, acidentalmente, vapor d'água em chuva de deliciosas guloseimas, incluindo nuvens doces. Essas nuvens coloridas e fofas flutuam pelo céu, capturando a imaginação do público e mostrando como a criatividade pode levar a resultados inesperados. Flint não só quer impressionar sua cidade, mas também enfrenta desafios quando suas invenções saem do controle. A emoção atinge seu auge quando ele se torna a menor e mais brilhante estrela de Hollywood, provando que até as ideias mais malucas podem resultar em surpresas alegres. A forma como essas nuvens doces são apresentadas adiciona um elemento lúdico à história, lembrando-nos de que uma pitada de imaginação pode transformar o comum em algo extraordinário. Então, o que você faria se pudesse flutuar nas nuvens doces? E se eu te contar sobre a sua língua incrível? Não é apenas um músculo, é uma fonte de flexibilidade e atividade. Sua língua é composta por 8 músculos diferentes que trabalham juntos para ajudar você a falar, engolir e aproveitar uma comida deliciosa. Muitos acreditam que diferentes partes da língua percebem apenas certos sabores, como a doçura na ponta ou o amargo na parte de trás. No entanto, esse mito comum foi cientificamente desmentido. Na verdade, todas as partes da sua língua podem distinguir cada um dos 5 sabores básicos: doce, azedo, salgado, amargo e umami. Isso significa que cada pedaço de comida que você experimenta é uma sinfonia de sabores, resultado da incrível interação dos músculos da sua língua. Na próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se de quão versátil é a sua língua. Ela faz muito trabalho para te proporcionar esse prazer delicioso. É verdade que a batata ajudou a ganhar uma batalha? Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um evento curioso. Marinheiros americanos supostamente afundaram um submarino japonês usando apenas batatas. A tripulação do submarino confundiu esses vegetais comuns com granadas, o que gerou confusão e pânico. Essa reviravolta inesperada fez com que se rendessem às forças americanas. Isso mostra não apenas a imprevisibilidade da guerra, mas também as táticas engenhosas que os soldados precisavam usar. No caos da batalha, até uma simples batata pode se tornar uma arma inesperada, demonstrando como a criatividade muitas vezes ajuda em situações difíceis. Essa história reflete o espírito de inovação e criatividade que surgiu durante a guerra, lembrando-nos de que a história está cheia de relatos estranhos e fascinantes sobre coragem e pensamento rápido.
Quem poderia imaginar que um alimento simples poderia desempenhar um papel tão único? Você sabia que seus pulmões têm tamanhos diferentes? É verdade. O pulmão esquerdo é um pouco menor que o direito, e essa forma peculiar tem um motivo prático. Por que, você pergunta? Tudo para dar espaço ao seu coração, que está inclinado para a esquerda. Essa estrutura única mostra como nossos corpos evoluíram para que todas as suas partes trabalhassem em harmonia. Cada pulmão desempenha um papel importante, ajudando-nos a respirar, fornecendo oxigênio ao sangue e removendo o dióxido de carbono. O pulmão direito, sendo maior, ocupa mais espaço e é dividido em 3 lobos, enquanto o pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos. Esse design inteligente ajuda a manter o equilíbrio e a funcionalidade do nosso sistema respiratório. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se, seus pulmões estão trabalhando duro, até se ajustando ao seu coração que bate. Vamos revelar a verdade sobre a cosmética com muco de caracol. O muco de caracol, um ingrediente popular nas tendências de beleza atuais, fez sucesso no mundo dos cuidados com a pele. Acredita-se que ele tenha propriedades anti-idade, sendo uma substância escorregadia, cheia de proteínas, ácido glicólico e outros componentes benéficos que ajudam a hidratar e regenerar a pele. As pessoas usam muco de caracol há séculos, especialmente em países como a Coreia do Sul, onde é valorizado por suas propriedades curativas. Ao aplicar, você pode notar que ele é surpreendentemente suave e absorve rapidamente, deixando a pele fresca. Acredita-se que essa secreção natural ajuda a reduzir linhas finas, melhorar a textura da pele e proporcionar um brilho saudável. Com muitos produtos de beleza agora contendo esse ingrediente interessante, é claro que as práticas de cuidados com a pele estão sempre evoluindo. Pronto para experimentar? Você já se perguntou o que acontece após a morte? Após a morte, o corpo humano passa por mudanças surpreendentes e significativas, começando apenas uma semana depois. Um dos primeiros efeitos visíveis é a formação de bolhas na pele. À medida que o corpo se decompõe, gases e líquidos se acumulam, causando inchaço na pele e, às vezes, sua descamação. Essa transformação não é apenas um detalhe assustador. Ela tem um significado prático. Especialistas forenses frequentemente analisam essas mudanças para determinar o tempo de morte durante investigações. Compreender esse processo os ajuda a reconstruir os eventos relacionados à morte da pessoa. Embora seja um tema inquietante, ele serve como um importante lembrete do ciclo natural da vida e da morte. A natureza gráfica da decomposição destaca como nossos corpos retornam à Terra, abrindo espaço para a nova vida. Não é interessante como a ciência nos ajuda a entender essas profundas mudanças? Prepare-se para se surpreender com os macacos corujas de Azara. Esses seres incríveis que vivem na América do Sul são conhecidos por seu comportamento monogâmico único e formam grupos familiares fortes. Em seu habitat natural, um casal de macacos corujas pode ficar junto por até 9 anos, criando seus filhotes em um ambiente acolhedor. Diferente de muitos outros primatas, onde as mães geralmente cuidam mais dos filhos, os pais dos macacos corujas desempenham um papel importante na criação dos pequenos. Essa participação conjunta não só fortalece os laços familiares, mas também contribui para o desenvolvimento saudável das crianças. A maneira como esses macacos trabalham juntos como uma família é um exemplo marcante de cooperação no mundo animal. Sua dinâmica social oferece insights valiosos sobre o desenvolvimento de relacionamentos monogâmicos entre primatas. Não é incrível como o amor e o trabalho em equipe podem florescer no reino animal? E se eu disser que as almôndegas guardam um segredo real? As almôndegas suecas, um prato favorito frequentemente servido no IKEA, na verdade têm raízes turcas. No início dos anos 1800, o rei da Suécia, Carlos XII, voltou de campanhas militares com uma paixão por esse prato delicioso. Ele trouxe a receita de volta para casa, onde foi recebido calorosamente e rapidamente renomeado como um clássico sueco. Essa mudança de nome ajudou a esconder sua origem turca. Hoje, essas saborosas almôndegas são servidas com molho cremoso, molho de lingonberry e frequentemente com purê de batata, tornando-se um prato principal nas festas suecas. A combinação de especiarias e sabores reflete tanto a influência turca quanto as preferências suecas. Então, da próxima vez que você saborear uma almôndega no IKEA, lembre-se de sua fascinante jornada pela história e aprecie o toque real nesse prato amado em todo o mundo. Você pode se surpreender. Existe uma anomalia no Mar Báltico.
Em 2011, caçadores de tesouros suecos descobriram um objeto misterioso em forma de disco no fundo do Mar Báltico, usando tecnologia de sonar. Essa descoberta intrigante, chamada de anomalia do Mar Báltico, tem uma forma e textura incomuns, o que gerou várias teorias sobre sua origem. Alguns entusiastas acreditam que pode ser uma nave espacial alienígena ou até mesmo os restos de uma civilização antiga que prosperou na região. No entanto, os cientistas pedem cautela e sugerem que o objeto pode ser apenas uma formação rochosa natural, moldada pelas forças implacáveis do oceano ao longo do tempo. Mesmo assim, a anomalia continua a fascinar e alimentar discussões sobre fenômenos inexplicáveis sob as ondas. O que você acha que realmente é? Um artefato antigo, uma maravilha natural ou algo de outro mundo? O que realmente causa as chuvas de meteoros? As chuvas de meteoros são fenômenos celestiais fascinantes que encantam os amantes das estrelas. Elas se originam dos restos de cometas. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele solta poeira e detritos pelo caminho. Esse rastro de pequenas partículas orbita o Sol, assim como o próprio cometa. Quando a Terra se move em sua órbita ao redor do Sol, às vezes cruza esse rastro de poeira. Nesse momento, as pequenas partículas entram na nossa atmosfera a uma velocidade incrível, aquecem-se e brilham intensamente, queimando e criando faixas ofuscantes de luz que vemos como chuvas de meteoros. Um dos exemplos mais conhecidos são as Perseidas, que ocorrem todo agosto e podem produzir dezenas de meteoros por hora. Então, da próxima vez que você ver uma estrela cadente, lembre-se de que é apenas um pedaço de cometa iluminando nosso céu, enquanto a Terra passa por perto. Um fato interessante sobre a Praia dos Amantes. Este incrível lugar perto de Punta Mita, no México, só pode ser alcançado nadando através de um surpreendente túnel natural subaquático, com cerca de 150 metros de comprimento. Imagine-se nadando em um oceano quente, cercado por ondas brilhantes, e depois atravessando esse túnel único para descobrir um paraíso escondido do outro lado. Ao final da sua natação, você encontrará águas turquesas cintilantes e praias de areia macia. Este lugar isolado é perfeito para aventureiros que desejam escapar da agitação das praias lotadas. Nadar pelo túnel adiciona um elemento emocionante ao seu dia de praia, transformando um descanso relaxante em uma aventura divertida e inesquecível. Então, você está pronto para mergulhar nessa experiência única e explorar a beleza da Praia dos Amantes. Você sabia que o corpo humano tem enxofre mortal para pulgas? Em média, o corpo humano contém uma quantidade surpreendente de enxofre, suficiente para eliminar todas as pulgas de um cachorro comum. O enxofre é um elemento importante que desempenha um papel fundamental em nosso organismo. Ele ajuda a formar aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas, e é necessário para a síntese do DNA. Embora esse elemento seja mais conhecido pelo seu cheiro forte e por sua participação em atividades vulcânicas, ele está presente em nosso corpo muito mais do que você imagina. Agora pense nas pulgas incômodas que podem irritar nossos pets. Se a quantidade de enxofre em um humano pode exterminá-las, imagine o quão poderoso ele é. Esse fato destaca a incrível conexão entre nossos corpos e a natureza. Então, da próxima vez que você acariciar seu cachorro, lembre-se de que todo o enxofre em você pode ser uma arma secreta contra pulgas. Não é incrível? E se eu disser que a Nova Zelândia é um laboratório global para testes? Este lindo país insular é frequentemente escolhido por empresas para testar novos produtos devido às suas características geográficas únicas e à diversidade de sua população. O isolamento da Nova Zelândia a torna um local ideal para implementar inovações sem grandes consequências em caso de falhas. Essa distância cria um ambiente controlado, onde as empresas podem observar a reação dos consumidores antes de lançar no mercado global. Além disso, a sociedade multicultural do país permite que as marcas recebam feedback de diferentes grupos étnicos, refletindo preferências mais globais. Com muitos falantes de inglês, as empresas internacionais conseguem se comunicar facilmente, facilitando a compreensão do mercado-alvo. Essa combinação de isolamento geográfico e diversidade cultural realmente torna a Nova Zelândia um lugar atraente para testes de produtos. Por que você acha que as empresas escolhem um lugar tão remoto? Você sabia que as galinhas usam seus bicos de maneiras surpreendentes? Quando se trata de alimentação, elas utilizam seus bicos fortes e curvados para triturar e quebrar a comida em pedaços. Isso facilita a digestão.
Mas os bicos não são apenas ferramentas para comer. Eles também desempenham um papel importante na interação das galinhas com o ambiente. As galinhas têm um excelente sentido de tato em seus bicos, o que lhes permite sentir textura e temperatura. Essa habilidade sensorial as ajuda a procurar comida, pois podem apalpar o solo e a areia em busca de sementes, insetos e outras delícias. Portanto, da próxima vez que você ver uma galinha bicando o chão, lembre-se de que seus bicos não são apenas ferramentas para comer, mas sim importantes aliados na exploração e compreensão do seu mundo. Você consegue imaginar um mundo controlado pelo reconhecimento facial? Na China, essa tecnologia está sendo amplamente adotada no dia a dia. Sistemas de reconhecimento facial são usados para diversas finalidades, mudando a forma como as pessoas interagem com o ambiente. Nos locais de trabalho, os funcionários escaneiam seus rostos para acessar os prédios, facilitando a entrada e aumentando a segurança. Ao fazer compras, os clientes podem pagar seus pedidos apenas mostrando o rosto, tornando as transações rápidas e práticas. Mas isso não é tudo. Os empregadores também utilizam o reconhecimento facial para avaliar o desempenho dos funcionários, analisando suas expressões e movimentos. Isso significa que um simples sorriso ou uma expressão carrancuda podem afetar o clima da equipe. Embora alguns elogiem esses avanços por aumentar a eficiência, outros expressam preocupações sobre privacidade e vigilância. O rápido crescimento dessas tecnologias levanta a questão: estamos prontos para um futuro onde nossos rostos definem nossa experiência? Por que o tempo é tão diferente perto das ilhas? As ilhas Grande Diomedes e Pequena Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 2,4 milhas uma da outra, mas apresentam um contraste surpreendente em seus fusos horários. Enquanto em uma ilha é hoje, na outra já é amanhã, resultando em uma diferença de 23 horas. Essa situação incomum ocorre porque as ilhas estão em lados opostos da linha internacional de mudança de data. Quando é manhã na Grande Diomedes, os habitantes da Pequena Diomedes já estão celebrando o dia seguinte. Imagine, estando em uma ilha, você pode acenar para seu vizinho na outra, sabendo que ele está quase um dia à frente. Essa característica fascinante da geografia nos faz refletir sobre as complexidades do tempo e mostra como limites artificiais podem criar situações tão curiosas, fazendo-nos pensar sobre a própria natureza do tempo. Um fato interessante sobre elefantes. Esses magníficos animais são conhecidos não apenas pelo seu tamanho, mas também pela forte memória emocional e laços familiares. Os elefantes formam relações próximas com os membros da sua família, que podem durar a vida toda. Quando um elefante perde um parente, ele pode mostrar sinais de luto que realmente tocam. Eles podem ficar ao lado do corpo por vários dias, tocando suavemente os ossos com suas trombas. Ainda mais surpreendente é que os elefantes às vezes voltam para os ossos de seus parentes falecidos muito tempo após a morte, o que demonstra sua capacidade de luto e memória. Essa forma única de luto destaca a profundidade de seus laços sociais e inteligência emocional, tornando-os um dos animais mais empáticos do planeta. Não é fascinante como eles honram seus entes queridos? Veja o que realmente acontece quando você corre em círculos. Um imperador chinês se viu em perigo mortal quando um assassino o atacou. Em vez de correr ou lutar, esse astuto imperador fez algo inesperado. Ele correu em volta de um poste por 2 horas. Embora o assassino tivesse a vantagem no início, ele rapidamente se cansou tentando acompanhar os movimentos rápidos do imperador. Ironicamente, no final dessa perseguição inusitada, o assassino decidiu se render e foi embora, talvez confuso com a estratégia estranha do imperador. Mas o que realmente surpreende é que o imperador não processou seu possível assassino. Parece que ele apreciou o humor nessa situação peculiar. Essa história destaca não apenas a rápida reação do imperador, mas também as reviravoltas inesperadas que a vida pode nos trazer. O que você faria em uma situação assim? Os estudantes realmente sentem o mesmo estresse que os pacientes de hospitais psiquiátricos. Pesquisas dos anos 1950 mostraram que os pacientes em instituições psiquiátricas enfrentavam níveis de estresse comparáveis aos de hoje em dia dos estudantes do ensino médio. Essa comparação impressionante destaca a pressão que os jovens enfrentam no mundo atual. Devido às constantes exigências escolares, interações sem fim nas redes sociais e preocupações sobre o futuro, os estudantes frequentemente se veem lidando com muitas tarefas ao mesmo tempo. Muitos se sentem sobrecarregados pelas expectativas de ter sucesso, enquanto gerenciam amizades e atividades extracurriculares.
Especialistas em saúde mental alertam que esse estresse pode levar à ansiedade e depressão, ressaltando a importância de abordar essas questões nas escolas e comunidades. Os estudantes se preparam não apenas para provas, eles enfrentam um mundo complicado de emoções e expectativas. Como podemos apoiar melhor os jovens que lidam com esse estresse intenso? Por que táticas militares antigas não funcionam mais? A guerra moderna mudou muito, afastando-se dos métodos tradicionais que antes definiam as batalhas. Antigamente, os exércitos costumavam confiar em informações e confrontos diretos, onde a quantidade e a força eram decisivas. Porém, hoje em dia, grandes exércitos organizados utilizam tecnologia e diversas estratégias, empregando ferramentas como drones, guerra cibernética e métodos de inteligência modernos. Essas mudanças tornaram algumas táticas históricas, como a falange clássica ou ataque de cavalaria, ineficazes contra manobras rápidas e ataques coordenados das forças atuais. Além disso, a guerra de guerrilha e táticas irregulares se tornaram relevantes, permitindo que grupos menores desafiem adversários maiores. Como resultado, entender o campo de batalha moderno exige adaptação constante e pensamento inovador. Como os exércitos podem equilibrar tradições com as novas demandas da guerra? Você pode acreditar que há 41.999 LEDs em um carro? O Lexus IAS 2017, conhecido como Lexus Light, foi transformado para o clipe musical de Dua Lipa Be One, tornando-se um espetáculo brilhante. Imagine um carro que não é apenas para dirigir, mas sim uma tela gigante programável, totalmente coberta de LEDs, criando efeitos visuais impressionantes. Se você alinhar todas as 41.499 lâmpadas, elas se estenderão por incríveis 800 metros. Esta maravilha da engenharia mostra como tecnologia e criatividade podem se unir de maneiras inesperadas. O uso inovador de LEDs transforma o carro em uma pintura em movimento, capaz de exibir cores vibrantes e animações que dançam em sua superfície. Isso não apenas chama a atenção, destaca as conquistas no design automotivo, onde estética encontra funcionalidade. O Lexus Light não é apenas um carro, é uma ousada visão artística que impressionou o público no clipe e além. É incrível ver um carro se transformar em uma obra de arte na estrada. Você já ouviu falar de uma incrível dupla mãe e filho? Javal McGee e sua mãe, Pamela McGee, entraram para a história como a única dupla a ganhar medalhas de ouro olímpicas. Pamela, ex-estrela da WNBA, foi uma verdadeira força em quadra e representou a equipe dos Étoiles nas Olimpíadas de 1984, voltando com o ouro de Los Angeles. Enquanto isso, seu filho Djavale também teve sucesso no mundo do basquete, conquistando a medalha de ouro com a seleção masculina dos EUAs nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Essa conquista notável destaca não apenas os talentos individuais deles, mas também a conexão única entre eles. Imagine o orgulho de uma mãe vendo o sucesso do filho no esporte que ela ama. A história deles inspira jovens atletas e mostra como a dedicação e o trabalho duro podem ser passados de geração em geração. Seja na quadra da WNBA ou na arena da NBA, os McGee continuam brilhando, provando que a grandeza pode ser um assunto de família. Porque os animais têm mais medo dos humanos do que dos predadores. Pesquisas mostram que muitos animais temem os humanos até mais do que predadores naturais, como leões ou ursos. Essa verdade surpreendente está ligada ao impacto das atividades humanas na vida selvagem. Ações como caça e desmatamento tornaram os humanos os superpredadores do planeta. Experimentos revelaram que os animais frequentemente reagem mais intensamente à presença de humanos do que a ameaças potenciais em seu habitat natural. Essa reação reflete uma história de traumas, já que muitas espécies enfrentaram extinção ou drástica redução de suas populações devido à intervenção humana. Compreender esse medo acentuado é crucial, pois destaca a necessidade de esforços eficazes na conservação da natureza. Reconhecendo as consequências de nossas ações, podemos trabalhar para criar um ambiente mais seguro e harmonioso para os animais selvagens. Quais passos podemos dar para reduzir esse medo e proteger a diversidade de seres em nosso planeta? Você já se perguntou por que existem zonkies? Quando uma zebra e um burro se cruzam, nasce um híbrido interessante chamado zonkie. O nome pode mudar dependendo dos pais. Se o pai é zebra e a mãe é burra, o filhote é geralmente chamado de zonkie. No entanto, se a zebra for a mãe e o burro o pai, ainda assim será um zonkie.
Essa mistura divertida mostra como diferentes espécies podem se unir, criando algo único. Os zonques herdam características de ambos os pais, frequentemente exibindo uma combinação das listras da zebra e a robustez do burro. Esse híbrido geralmente é estéril, o que significa que não pode se reproduzir como seus pais. Embora os zonques não sejam tão comuns quanto outros híbridos animais, eles chamam a atenção por sua aparência incomum e nome divertido. Então, da próxima vez que você ver um zonque, aprecie a incrível conexão entre as espécies que os trouxe à vida. Você não vai acreditar no que acontece com os filhotes de baleias azuis. Essas incríveis criaturinhas podem ganhar até 113 quilos por dia. Imagine ganhar peso todos os dias, como uma pessoa pequena. Essa é a realidade para os filhotes de baleias azuis nos primeiros meses de vida. Eles nascem com cerca de 7 metros de comprimento e pesando entre 2 e 3 toneladas. No entanto, ao se alimentarem do nutritivo leite materno, crescem a uma velocidade impressionante. As mães das baleias azuis produzem cerca de 190 litros de leite por dia, o que é essencial para o rápido crescimento de seus filhotes. Esse ganho de peso extraordinário ajuda-os a acumular a gordura necessária para sobreviver nas águas frias do oceano. Quando esses majestosos gigantes atingem 30 metros de comprimento, é incrível pensar na jornada impressionante que fizeram desde um começo tão pequeno. Como conseguem crescer tão rápido? Você já viu a pele secreta do urso polar? Sob a pelagem branca e fofinha, há uma surpresa interessante. Os ursos polares têm pele preta. Pode parecer estranho, mas isso os ajuda a manter o calor em condições geladas. A pelagem, embora pareça branca, na verdade é transparente. Ela reflete a luz, criando a aparência nevada, que frequentemente associamos a esses magníficos animais. A estrutura de cada pelo é oca, permitindo que a luz solar entre e mantenha o calor perto do corpo. Essa adaptação inteligente não só ajuda os ursos polares a se camuflarem no ambiente nevado, facilitando a caça às focas, mas também os isola das temperaturas árticas frias. Embora possam parecer adoráveis, esses poderosos predadores estão perfeitamente adaptados para sobreviver em um dos lugares mais extremos da Terra. Da próxima vez que você ver um urso polar, lembre-se de que sua beleza esconde um segredo incrível sobre como a natureza os ajuda a sobreviver. Descubra o que realmente aumenta sua conta de internet. No início da era da internet, a AOL, um dos pioneiros do acesso online, cobrava dos usuários uma taxa por hora de conexão. Para maximizar os lucros, eles criaram um truque esperto. Arredondavam cada sessão para o próximo minuto completo. Isso significava que se você terminasse uma sessão em 12 minutos e 46 segundos, a AOL cobrava por 14 minutos. Imagine só, 15 segundos extras eram adicionados a cada conexão, e isso realmente se acumulava com o tempo. Embora possa parecer um detalhe pequeno, isso impactava significativamente as contas mensais de muitos usuários. As pessoas frequentemente ficavam frustradas, especialmente ao verem suas despesas aumentarem, sem entender o porquê. Essa prática mostrou como as empresas podem manipular contas de forma astuta para aumentar os lucros, gerando sentimentos mistos sobre o acesso à internet, que era ao mesmo tempo revolucionário e, em certos momentos, decepcionante. Isso pode te surpreender. Lord Humongous rouba a cena. No filme pós-apocalíptico Mad Max, o personagem Lord Humongous, com sua máscara metálica ameaçadora, cria uma presença assustadora que cativa o público. Esse vilão inesquecível, interpretado por Vernon Wells, personifica o caos e o desespero de um mundo distópico. O filme utiliza uma narrativa crua e intensa para refletir uma sociedade em ruínas, onde a sobrevivência tem um alto custo. Lord Humongous se destaca não apenas por sua aparência aterrorizante, mas também por seu comportamento sombrio, tornando-se um verdadeiro pesadelo para os protagonistas. Mad Max é famoso por suas perseguições emocionantes e ação intensa, mas é a figura sinistra de Humongous que deixa uma impressão duradoura. Os fãs frequentemente apreciam como esse personagem acrescenta profundidade à trama, aumentando a tensão e a emoção. Ao mergulhar no fascinante mundo de Mad Max, os espectadores ficam encantados com as imagens vibrantes do filme e a representação envolvente de seu vilão. O que você acha que torna um vilão no cinema realmente memorável? Por que há uma banana gigante em Coffs Harbour? Esta atração incomum é uma enorme banana de fibra de vidro que atrai turistas de todo o mundo.
foi instalada na década de 1960 e celebra a rica história do cultivo de bananas na região. A banana gigante com 7 metros de altura se tornou um símbolo querido do local. Ao passear por Coffs Harbour, você pode tirar uma ótima foto com essa banana, tornando-a uma parada obrigatória para quem quer capturar um momento único. Os negócios locais frequentemente apoiam essa atmosfera divertida. Há cafés e lojas com produtos relacionados a bananas nas proximidades. A cidade é conhecida não apenas por suas belas praias e paisagens pitorescas, mas também pelo espírito leve que nos lembra como atrações inusitadas podem trazer alegria e criar um senso de comunidade. Então, na próxima vez que você estiver em Coffs Harbour, não se esqueça de tirar uma foto com esse amigo frutal gigante. É verdade que na Islândia não há mosquitos? Pode parecer incrível, mas a Islândia é frequentemente vista como um paraíso sem mosquitos. Essa característica única se deve a vários fatores. Primeiro, o clima frio do país não é adequado para a reprodução dos mosquitos. Eles preferem o tempo quente, e os longos invernos e os verões relativamente frescos da Islândia criam condições difíceis para a sobrevivência deles. Além disso, o isolamento geográfico da ilha impede que os mosquitos migrem facilmente de outras regiões. Surpreendentemente, em alguns lugares da Islândia, especialmente perto de rios ou lagos, podem aparecer outros insetos, mas geralmente não são aqueles mosquitos incômodos que conhecemos. A ausência de mosquitos torna o lazer muito mais agradável para os moradores e turistas, pois eles podem caminhar, pescar e explorar a natureza sem se preocupar com picadas. Portanto, se você sonha com férias de verão, sem essas criaturas irritantes, a Islândia pode ser o lugar ideal para você. Vamos revelar a verdade sobre os concursos de beleza. Na década de 1930, em uma cidade do Texas, aconteceu um evento inusitado, quando os concursos de beleza tomaram um rumo único. Em vez de focar em rostos ou personalidades, as participantes mostravam suas pernas usando sacos na cabeça, para que os jurados pudessem se concentrar apenas em seus dedos dos pés. Esse concurso peculiar não só despertou curiosidade, mas também mostrou a profunda dependência da América em relação aos padrões de beleza da época. Embora isso possa parecer estranho hoje, o concurso focado nas pernas refletia as opiniões da sociedade sobre feminilidade e atração física, incentivando as participantes a mostrarem seu melhor, literalmente. Esse concurso excêntrico se tornou parte do folclore local, oferecendo uma visão de como as percepções de beleza podem ser criativas e estranhas. Imagine o que aconteceria se um concurso assim fosse realizado hoje. As pessoas aceitariam ou considerariam absurdo. Esse olhar fascinante para o passado ainda levanta questões sobre como definimos a beleza. E se eu disser que OVNIs podem nos observar? Essa ideia incomum sugere que as observações de objetos voadores não identificados podem ser uma prova de que seres de outros planetas estão nos monitorando. Os defensores dessa teoria acreditam que essas criaturas avançadas estão acompanhando a humanidade para garantir nosso progresso e sobrevivência. Embora os céticos afirmem que a ideia de uma federação galáctica pareça ficção científica, isso gera discussões fascinantes sobre vida inteligente fora da Terra. Imagine o que isso significa se não estivermos sozinhos no universo e outras civilizações estiverem nos observando. Essa ideia nos faz refletir sobre nossas possibilidades e responsabilidades como espécie. Como seria a cooperação interestelar? Se realmente compartilhamos o espaço com outros seres inteligentes, como nos comunicaremos e colaboraremos? O mistério se aprofunda, nos convidando a explorar tanto nosso mundo quanto as estrelas.